Oi, gente. Hoje eu tô assim, me sentindo tocada. Tocadinha, tocadinha. Tô aqui ó, confirmando se o microfone tá funcionando. É, cara, eu tenho várias coisas para compartilhar, muitas coisas para fortalecer a gente nesse momento da Terra. Tá tudo muito mexido, né? Eu bem que avisei, eu avisei que esse início de ano ia ser forte. Eu avisei vocês que não escutaram, tá? Cadiquê tava lá no jogo. Turbulência. Turbulência como? O caos vai ser o quê? Vai ser seu, contigo. Você com você mesmo. Vai ficar louca. Louco. Louco. Porra. Ninguém acreditou. E é assim que a gente é, né? A gente escuta, a coisa fica muito longe, porque ainda não está vivendo, né? Aí a gente mergulha no furacão da vivência e, cara, tudo bem que eu já tinha escutado, talvez a pessoa já tivesse até me preparado, mas no mundo da teoria, que a prática é sempre desafiadora, né? Por mais que eu saiba, que eu leia, né? A prática é outra história. Então estamos mergulhados num momento importante, no ano de Exu. Exu não é tranquilo. Exu não é energia para ser tranquila. Exu é movimento, é levantar o que precisa levantar para criar uma outra coisa. Então não adianta você falar com o Exu, pega leve, porque Exu não pega leve, entendeu? É uma força da natureza, uma parte da divindade que não tem, a personalidade é essa e tem que chegar chegando, tem que mostrar mesmo, tá? Sem pena. Não tem pena, ele tem ordem, né? Toda vez que você vai falar com Exu, você vai falar com Ogum, né? Também tem isso, né? Saúda Ogum e depois acende para Exu, né? Não tem isso. Eu trabalho com o seu Marabô, que trabalha com Xangô, mas no geral o Ogum tem que ser, né? Tem que fazer uma saudação para Ogum e aí é saudar Exu. Então, Xangô, Ogum, o próprio Oxóssi são orixás de guerra, né? Eles são guerreiros, então eles estão junto com Exu. É uma coisa muito masculina, uma coisa muito de bora fazer essa pessoa que não viu, agora ela vai ver, entendeu? Essa é a força. Então, às vezes pode parecer sufocante, pode parecer que você não vai dar conta, você para um pouco só com essa consciência, recarrega e volta. Porque não tem moleza esse ano. Esse ano não tem moleza. Tá? E vai ter muito mais por aí. Mas esse início de ano ele é conturbado mesmo. Tá? E aí vem a parte legal que eu queria falar para vocês. A espiritualidade, por mais que aqui na Terra seja muito desafiador, a gente está muito cheio de... Poxa, até quem está dormindo está tomando na cabeça, dormindo consciencialmente, dormindo espiritualmente, está tomando na cabeça, mas às vezes não está percebendo, né? Mas está tomando. Um dia vai sair da merda e vai olhar, nossa, eu estava na merda ali. Quem está dentro da espiritualidade, já trabalhando e tal, está sabendo que está tomando na cabeça com propósito, com não sei o que, e está tentando se organizar nesse caos. E é muito desafiador também, né? Porque às vezes você tem que pegar... saber discriminar o que é turbulência do mundo, do ambiente teu. Porra, é bem estranho pra gente esse momento, né? Mas eu queria trazer para vocês uma segurança de que a gente está sendo visto e acolhido e ajudado e socorrido nos mínimos detalhes. Quem vai perceber isso, o que vai ajudar a gente a perceber isso, esse acolhimento todo, essa ajuda toda, é a gente parando, acalmando, principalmente antes de dormir, né? Para depois, quando acordar, perceber que a energia mudou. Eu fui dormir de um jeito, acordei de outro, porque eu recebi ajuda durante o sono. Isso eu falo porque está acontecendo comigo muito, né? Nas pequenas coisas. Aí eu vou repassar uma informação que eu acabei de passar no grupo de mulheres. Hoje eu tenho um show, né? Que eu voltei a tocar bateria. Eu tô super, né? Agora não, mas ontem eu tava super nervosa, pensando, nossa, por que eu fui me meter aí? Porra, agora não sei.
a música que eu sabia tocar, já não estou sabendo tocar, estou perdendo tempo. E eu fiquei me machucando ontem à noite e eu já não tinha mais o tempo da música, né? Que é uma música que tudo bem, eu perco o tempo, mas eu não perco tanto quanto ontem à noite, entendeu? E aí eu fui dormir assim, como eu já estou tendo muitas provas que a espiritualidade ajuda a gente, por mais que a gente não veja, eu sinto. Por mais que a gente não tenha aquela mediunidade ostensiva de ver os espíritos passando aqui, todo mundo, porra, a gente sabe, quem está trabalhando sabe que eles estão aqui, né? Percebe, não tem, eles dão provas e tal, né? Ainda mais eu que abro o campo de trabalho, então a gente sabe o que acontece ali, é loucura, né? Os caras existem mesmo. Então, eu fui dormir, antes de dormir eu estava muito acelerada, ansiosa, nervosa, e falei, pessoal, eu sei que bateria não é espiritualidade, mas eu voltei a tocar porque eu tinha um propósito, né? Estou me perdendo aqui. Eu já estou nervosa, estou pesada, estou exigente, perfeccionista, estou sem saber um rumo. Me perdi. E amanhã é o show. Eu não posso chegar no show desse jeito, porque aí eu vou me perder mesmo, porque é a mente que faz você estar ali ou não estar, entendeu? Cara, para minha surpresa, eu sonhei com bateria a noite toda. Desde conteúdos, assim, mais do inconsciente para organizar, né? E conteúdos espirituais relacionados à bateria. Então, não sei se eles me levaram para um lugar de bateristas. Que pode ser, cara, bem provável, porque muitos bateristas desencarnados estão por aí, né? Estão por aí e estão no astral bom ajudando. E eles, na última encarnação, foram bateristas, então tem aquilo que é mais forte para eles, assim como tem de tudo, toda a profissão. Então foi o que eu pedi antes de dormir. Porra, me ajudem aí, o universo dos bateristas, para que eu possa ficar tranquila, entendeu? E eu cheguei a sonhar com escritos em outras línguas, e tinha lá a caixa da bateria, e eram ensinamentos, e tinham explicações, né, do porquê cada música, do porquê para mim naquele momento. E me lembraram, pô, você é aluna, você acabou de voltar, sabe? Não precisa estar lá na frente. Me deram um suporte para fazer com que eu retornasse para o meu papel, para o meu lugar ali. E eu acordei assim, o último sonho que eu tive com a bateria já era com meu pai, né? Porque aí envolve esse grupo que eu tinha agora de manhã para coordenar, que está sendo trabalhada a força do pai. E aí realmente eu tive um sonho com conteúdo de pai, porque meu pai que me deu a minha primeira, né, a única bateria que eu tive, que agora eu tenho a minha segunda bateria. Mas o meu pai é músico, então eu aprendi a tocar com ele, né, tinha um estúdio em casa e eu fiquei com a bateria. Naquela época era a bateria que a gente tocava, a minha banda ia lá para casa tocar, né, tava um caos, meu pai e minha mãe se separando e tal, e a banda toda ia para lá, a gente fazia o quê? O som dentro do umbral. Mas voltar a tocar bateria hoje, para mim, é um processo de cura. Porque a espiritualidade toda sabe, parece uma coisa que você faz como hobby para que você fique leve, mas tem uma história. Então, estou falando para vocês, a gente tem história com tudo que a gente faz. Tudo remete ao passado, tudo abre gatilho, tudo é cura, processo. Então, é claro que faz muitos anos que eu não entro num palco para tocar. E naquela época eu era outra pessoa. Então a bateria significava outra coisa, tinha rebeldia, tinha mil coisas envolvidas que hoje já não fazem mais sentido e que por isso a cura, né? Porque existe uma veia de DNA de músicos na minha família e a música não poderia sair da minha vida, né? A música retornou. E a bateria, para mim, entrou com muita facilidade, muita mesmo. Não estou dizendo que eu toque muito bem, não é isso. Eu estou dizendo que quando as coisas fluem, não tem muito impedimento, é porque é. Entendeu o que eu estou falando? Então, quando eu tinha 17 para 18 anos, ou 18 para 19 por aí, como eu já tocava com meu pai um pouquinho ali, porque ele sempre estava tocando, apareceu alguém que conheceu uma amiga que falou assim, fulana queria uma baterista na banda, você não quer tocar? E eu falei, nossa, com certeza. Sabe, a coisa fluiu numa época de muito transtorno, né, na minha vida pessoal,
E a bateria entrou e eu comecei a ser baterista. Assim, a bateria virou o centro da minha vida naquela época. Tudo girava em torno dos ensaios, tudo que eu fazia girava em torno dos shows, tudo. E marcou uma época. Foram o quê? Uns 2 anos e meio nisso. Foi uma época, a época mais conturbada da minha vida, eu estava sendo baterista. Né? Em termos emocionais, psicológicos, foi bem difícil. Então hoje voltar a tocar mexe. E isso que durante o sono hoje eu fui trabalhada. Não é só a ansiedade de você perder o tempo da música, porque perder o tempo da música muitas vezes acontece. Acontece de bateristas acelerarem a música e isso rolou com Nirvana, rola com pessoas que tocam há muitos anos profissionalmente. Às vezes isso rola mesmo, mudar o tempo na hora do show. É performance, você tem vários componentes que acontecem na hora de um show. Então, mas existe uma coisa muito de processo de cura atrás. Muita coisa acordando, muita coisa sendo mexida de passado, muita coisa que deixou com que eu ficasse muito nervosa ontem. E aí, é o que eu quero dizer para vocês. Nunca uma coisa que pra gente parece pequena, não vou pedir ajuda pro plano espiritual nisso aqui. O plano espiritual não vai me ajudar nisso aqui. Porra, isso aqui não é pequeno. Nada que a gente faça aqui na Terra é pequeno para eles. Eles movem mundos e fundos para ajudar a gente nas pequenas coisas. Porque eles têm a dimensão do que é a Terra e do que acontece aqui. Né? Eles sabem que aqui uma coisinha é um coisão. Então, que eles precisam cuidar dessa coisinha para não desestabilizar a gente. Porque eles entendem que a nossa mente, ela é assim, ó, como a gente é muito exigente, se machuca, autoestima baixa, não sei o quê, a gente, uma coisinha que a gente faça, que a gente acha que está errado, a gente já se culpa, já se martiriza, já entra numa nuvem, já desestabiliza as outras áreas. Então, eles precisam cuidar da gente em qualquer coisa que a gente peça. Qualquer coisa que você precise, você não pode se subestimar ou subestimar aquela coisa, porque eles não fazem isso. Entendeu? Basta você vir de um ponto de que, preciso de auxílio aqui, pelo amor de Deus, isso aqui tá ruim para mim. Eles vão estar ali. Né? Se você chegar de uma maneira assim, que essa é a maneira correta, é o ponto do aprendizado, é o ponto da humildade, é o ponto de querer se transformar, é o ponto de querer ser alguém melhor, eles estarão ali. Então, com certeza, eu vivi uma noite de bateria hoje. Porque fui dormir preocupada com a bateria, o inconsciente trabalhou? Com certeza, mas a gente não é só o inconsciente. A gente é também espiritual, vidas passadas, guias, mentores, projeções, outras dimensões, outros locais astrais, que podem nos auxiliar muito aqui, quando a gente acorda. Entendeu? Eles podem, enquanto eu durmo, porque eu abri a porta e pedi ajuda, eles podem simplesmente pegar minha alma e levar, vamos dar um pulinho ali, conhecer o baterista do Led Zeppelin, se ele estiver bem, sei lá, ou fazer uma conexão com esse baterista, enfim, não sei. Entendeu como é que funciona? O baterista que eu tô super na onda dele, que é o Jeff Porcaro, que foi o cara que... Ele tocava numa banda que não é dessas famosonas que a gente conhece, mas é uma banda famosona. E o cara inventou um tipo de batida. E quando eu assisto os vídeos dele, ele é um puta professor, não sei o quê, então eu peço toda hora por ele, sabe? Eu falo assim, eu quero uma conexão com Jeff Porcaro. Me ajuda aqui, Jeff, entendeu? Sei lá onde ele tá, mas assim, se for bom pra mim, a espiritualidade tá aí, sabe? Os bateristas astrais estão aí, né? Assim como a gente faz ativações e conexões com... Né, da cura prânica, o mestre Shoa Koksui, né, o Bezerra de Menezes, a gente vai fazendo conexões. Não quer dizer que eles estejam ali. A conexão está feita e eles se reproduzem através da nossa energia. Com certeza. Então, quem disse que a gente não pode ser um bom baterista conectado à egrégora de bateristas? Se a vida é sempre continuidade, tudo existe no astral e nada se perde. Sabe? Então eu vim para lembrar vocês disso. Peçam ajuda o tempo todo.
né? Tô com dificuldade de relacionamento aqui. Peça ajuda aí. Mas isso aqui no trabalho, é uma coisa tão corriqueira. Peça ajuda. É importante para você. Então peça. Por que não? Será concedido. Outra coisa que eu estava pensando, como é difícil, né, cara, estar aqui, assim. Como é que são feitas as conexões de obsessões? Porque são perguntas que a gente faz, não tem muito por onde evitar a obsessão, contaminação, né? Aqui não tem como. A gente vive, apesar disso, a gente vive para limpar isso. E quanto mais consciente, mais atento, mais corajoso, mais a gente vai se liberando, né? Então, eles estão trazendo algumas regressões. Eu trabalho com as regressões, então, nesses acessos, está ficando cada vez mais evidente como funcionam as obsessões, sabe? Como quando a gente é pequeno, a gente tem acesso aos obsessores. Não estou falando só de obsessão, as coisas boas também, tá? Mas, às vezes, a gente tem, quando pequeno, acesso aos obsessores, a gente vê, a gente brinca, eles brincam com a gente. Às vezes, não é nem um obsessor mau, é alguém de vida passada que está ali, que não entendeu, que acabou e que está ali, que não vê nada, não escuta ninguém, só vê aquela pessoa porque está na energia dela numa simbiose. Então fica ali. E a criança não sabe. Só que quando ela começa a crescer, ela vai percebendo que ela precisa ir para a vida, ela precisa... E ela naturalmente pode desfazer essa conexão, porque parou de ver, alguma coisa acontece, e o obsessor continua ali, interferindo. Então, um obsessorzinho, no sentido de, ele não é mau, não é trevoso, mas ele está ali para uma conexão de vida passada, porque você era importante para ele, e ele não percebe nada, só vê você. Ele sente tristeza quando você sai, vai brincar com outro, porque ele queria que você estivesse só com ele, aí você cresceu e está com um namorado, aí vai casar, aí tem filho, ele está ali, ele fica sozinho. Então, ele sente raiva, ele sente tristeza, ele sente mágoa, abandono, e não é que ele queira te ferrar, mas ele vai te drenar. Então, o segredo é sempre quando você se sente drenado, perceber como você caiu na vibração, ou você estava vibrando ali num pensamento negativo, ou você estava se machucando porque estava se exigindo alguma coisa igual, né? Você ficou nervoso porque ia ter um show no dia seguinte, baixou a tua frequência, um obsessor de outra vida que está ali, ele está ali. Ele está ali sempre. Mas quando você está bem, ele não te faz dano. Mas quando você desce um pouco a tua vibração, teu emocional fica abalado, o cara consegue puxar a tua energia toda. E não é de propósito, é porque ele está vibrando ali porque ele quer você só para ele. Então ele não está vivendo da energia dele mesmo, ele está vivendo da sua energia. Entende? Então é óbvio que se ele está tentando ocupar o teu lugar, o teu espaço, não tem como você ficar bem com ele ali. No sentido de, quando você está bem, ok. Quando você não está bem com as tuas coisas, o cara está ali, ocupando o mesmo lugar da sua energia. Então, você está dividindo o teu campo energético com alguém. Olha a merda. O nome disso é simbiose. Aí tem simbioses e simbioses. Simbioses mais graves e simbioses menos graves. Mas toda simbiose é grave, né, partindo do ponto de que você está dividindo a tua energia com alguém. E isso nunca é bom. Você tem que estar na sua energia. Então, é inevitável ter obsessão. A gente nunca vai resolver todas, né? Tem muitas que vão acordando. Explicar, não conseguimos. E nem sempre a gente vai se livrar de uma obsessão só com um trabalho desobsessivo. Às vezes a gente se livra de uma obsessão no momento do desencarne, no período intervidas, eles atuam, eles levam, o próprio obsessor toma consciência, começa a ver, né? Às vezes, porque assim, quando a gente desencarna, às vezes eles já tratam muitas coisas. Às vezes eles simplesmente isolam aquilo ali para que você possa receber o tratamento, se preparar para a próxima e reativa. Ou às vezes eles inativam, até os implantes e chips e as conexões com outros seres, às vezes eles inativam tudo isso, porque a espiritualidade da luz tem poder sobre as trevas sempre. A luz sempre vence.
Mas a gente está aqui, a gente que criou as conexões, e a gente vai acordando consciencialmente, através do poder do livre-arbítrio, e a gente mesmo que vai se liberando com a ajuda deles no tempo em que a nossa consciência vai tomando uma formatação bacana. Então, quando a gente desencarna, é um momento muito importante para o plano espiritual que nos assiste, né? Mas às vezes eles não podem fazer nada, porque a gente desencarnou de uma maneira com uma baixa vibratória muito intensa, então a gente é levado para a vibração que a gente estava, entende? Dependendo das nossas conexões de obsessão ou dos nossos perseguidores, eles puxam a gente e fica mais difícil o resgate. Aí tem que ter intervenção. E muitas vezes a intervenção que tem que acontecer é dos encarnados, sim, junto com os guias, para ir lá, né? Aí envolve magia, dependendo do caso, precisa intervir mesmo, né? Então percebam que às vezes o momento da morte é um momento em que a ritualística é muito importante para levar a pessoa com uma vibe mais elevada. Então é importante que todos estejam bem, numa ritualística bacana, entende? Por que eu fui lá e socorri meu amigo? Meu amigo, uma pessoa boa, todo mundo que estava em torno é bom, não tem ninguém mal ali. O hospital estava cheio de amigos, cheio de familiares e tudo, mas eu cheguei lá para fazer uma intervenção. Porque ele estava cheio de medo. Claro, num momento foi tudo muito rápido, a hora da morte, né? Morreu rápido, foi um processo de 2 dias no máximo, que ficou mal e foi. E aí todo mundo que estava na esperança de não acontecer a morte também ficou abalado. Até aí, tudo muito natural. Só que existem os seres interessados naquele momento. Existem seres muito interessados no nosso momento da morte. Seres trevosos. Né, cobradores, perseguidores, todo mundo tem, até aqueles que querem roubar a energia do próprio corpo ali, porque continua vibrando, tem ectoplasma, tem tudo para ser utilizado, por isso que cemitério também é um lugar que não é muito bacana desse prisma, entendeu? Por isso que cremar o corpo também é muito legal, é uma ideia boa, por N razões. Espera ali um pouco, tal, tratar o cordão para poder subir e vai. É a melhor. Mas o ideal é você ter alguém ali para fazer um ritual, sabe? Todo mundo entendendo o que é a morte, todo mundo vibrando dentro do possível só na saudade, né? Tendo o processo de luto tranquilo, o mais tranquilo possível, para que a pessoa possa realmente ter uma tranquilidade na hora de ir. Do que ter todas as pessoas desesperadas em volta, não vai não, pelo amor de Deus, não sei o que, aquela pessoa entra num estado difícil, né? Entendeu? Então aí vale muito ter alguém para ajudar a fazer aquela passagem. E esse alguém é alguém encarnado, que vai ter todo, obviamente, o suporte dos espíritos para que aquilo aconteça da melhor maneira, para encaminhamento para locais, hospitais, o que for necessário. Lá em cima, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Boa pergunta. Porque eu estava falando das obsessões, né? No momento em que isso acontece, por mais que a pessoa não esteja vibrando bem, não sei o que, tem uma intervenção ali, a coisa começa a rolar com a segurança espiritual, por mérito da pessoa também, né? É mérito da pessoa, tudo que ela conquistou, tudo que existe, todos os movimentos que ela fez. A hora da morte ela vai receber alguma ajuda, ela vai... Bom, chega para todos. O momento da ajuda chega para todos, todo mundo consegue. Mas aí, quando ela tem ajuda, o socorro vem, o que o socorro faz? Ele isola os obsessores, né? Isola, eles dão um jeito ali de você ficar invisível, né? Às vezes tratam quem consegue tratar, para levar, para tratar aquela conexão, mas muitas vezes não dá, né? Aquela conexão vai ter que ser resolvida depois, com os nas próximas encarnações. Os implantes e chips também podem ser inativados, desativados, eles não são retirados, muitos deles podem ser, mas muitos não, e a pessoa consegue ter um momento ali de respiro, de reequilíbrio, sem as interferências. Tá? Mas é bem difícil esse momento, porque imaginem vocês que dependendo da pessoa, se ela nunca fez nada encarnado relacionado à bruxaria, desobsessão, mesa branca, nunca meteu um pé num terreiro para se limpar, nunca fez uma apometria, nunca fez nada,
ela vai estar totalmente, só que ela não sabe, entendeu? Não sabe porque era toda dogmatizada, a gente aqui é alienado, a gente é incentivado a ficar alienado e entendendo tudo errado. Então, aí é bem difícil para a espiritualidade. O socorro vem, mas não pensem vocês que é assim. A pessoa pode ser levada, mas ela precisa ser medicada para aquelas interferências que estão puxando ela, ela conseguir não pirar. Então, ela precisa da medicação lá no astral, ela precisa de internação muitas vezes, por conta disso tudo que fica muito barulho e muita puxada, sabe? Às vezes os ancestrais da luz que tinham que vir não conseguem vir porque também estão sendo não tão legal. Aí através dessa pessoa que tem a sintonia com aquele ancestral, é uma avó, uma bisavó que quer chegar, mas não consegue chegar, alguém precisa fazer alguma coisa para limpar. A hora da morte, ela não é tranquila. Para muita gente, não é tranquila. Então, é um período de alguns dias, alguns meses aí de onda, uma onda intensa, até que com muita ajuda, por isso muita reza, sabe? Por isso muita reza, por isso muita calma, por isso, sei lá, terapia, sabe? Por isso vela, por isso igreja, por isso missa, por isso rituais assim de espiritualidade real e não de fantasia louca, entendeu? Para que aquilo seja um momento da passagem. Poxa, por isso que quanto mais conscientes são as pessoas que estão no nosso entorno, melhor pra gente na hora da partida. Foi o que eu pensei. Falei, nossa, quando eu morrer eu quero ter alguém como eu, não com o meu ego, mas alguém que tenha noção do que é a espiritualidade, que faça uma conexão real, que se permita ser levado pelaquela conexão e não pelas emoções do luto, entendeu? Eu preciso de pessoas bem para a minha hora da partida, senão pode ficar puxado para mim. Ou então ninguém, me deixa sozinha, entendeu? Claro, porque, sabe? Enfim, tá? Para explicar para vocês isso. Aí depois que a pessoa está pronta para reencarnar, aí, com o passar da vida na Terra, as emoções dessa... Isso é importante que eu vou falar agora. Chips, implantes e conexões vão sendo abertos ao longo da encarnação. Você já tinha. Aquilo ali, você pode ter implantes novos, ou novos obsessores? Com certeza, né, meu bem? Basta você querer. Basta você fazer por onde. E sempre fazemos. Mas você tem... Já ali a espiritualidade desativou, está inativo. Aí o que vai acontecer? Só de você vibrar no medo, já ativa uma porrada. Entendeu? Só de você se alimentar com alguma coisa também, já ativa. Então é inevitável, todos temos. E é assim, a espiritualidade, quando a gente se propõe a trabalhar, ajudar, não sei o quê, eles inativam direto. Direto, eles desativam os implantes. Aí daqui a pouco você vibra no medo, na raiva, ativa tudo de novo. Aí eles estão vendo que você está trabalhando, eles desativam. Mas eles não têm como retirar, porque muitas vezes é contrato que você fez com raças e seres trevosos. E eles realmente não têm como fazer a revogação assim. Né? Vai depender muito de você, da sua consciência, da sua vontade, do seu caminho, do seu processo. Então, tudo tem momento. Então, eles vão inativando, desativa, ativa, desativa, ativa, de acordo com o teu emocional. E se você anda na linha direitinho assim, por mais que temos defeitos, dificuldades e recaídas, mas se você anda na linha sem desistir, perseverando na luz, isso aqui sempre a ajuda chega, sempre eles dão um jeito, cara. Sabe, você vai passar, pode até passar por algumas cobranças, mas você vai passar de uma maneira diferente da que você passaria entendeu? Quer dizer, você vai passar, não tem jeito, mas vai ser mais suave, pode ter certeza disso, sabe? Uma cirurgia que você tem que fazer, por exemplo, por alguma consequência de algo que você fez, que para o teu próprio corpo, né, você criou aquilo ali, uma cirurgia vai sair bem melhor durante a cirurgia e no pós-cirúrgico, você vai se recuperar mais rápido. Uma doença que desperte, você se recupera com mais tranquilidade, né? Vai depender muito do que você escolheu, do que você fez com a sua vida.
Você ficou teorizando muito, só no blá 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 da teoria do livro, do não sei o quê, né? Não. Você leu e você praticou e você estava ali trabalhando para ajudar efetivamente o mundo a sair do caos que ele é. Pô, se sim, pode ter certeza que você vai ter o alívio absoluto. Tá, gente? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não desistam de pedir ajuda, não desistam de acreditar, tá? Se mantenham com a fé, com a chama da fé sempre acesa. Beijo em cada um.